O futebol já viu de tudo. O toque suave de Zidane, a potência física de Cristiano Ronaldo, a genialidade absurda de Messi, o drible sem lógica de Ronaldinho, o instinto assassino de Ronaldo Fenômeno, a elegância de Bergkamp. Cada um com sua virtude, cada um com um capítulo eterno na história do jogo. Mas, e se fosse possível juntar tudo isso em um só jogador? Estilo videogame. E se pegássemos a frieza de um, a força de outro, o drible de um terceiro, a mente de um quarto e criássemos uma máquina de futebol? Um jogador perfeito, sem ponto fraco, sem defeito, feito com as melhores qualidades que o futebol já produziu. Hoje, vamos imaginar o impossível. Vamos criar o jogador perfeito, parte por parte, habilidade por habilidade, e montar o craque dos sonhos, aquele que nenhum adversário conseguiria parar. Vamos nessa! Controle de bola, Zidane. Se estamos falando de criar o jogador perfeito, o controle de bola precisa ser cirúrgico, um tipo de domínio que mata qualquer passo como se fosse um gesto natural. E quando o assunto é primeiro toque, leitura corporal e elegância, Zidane é o nome certo. Ele não recebia a bola, ele acolhia. Cada toque do francês parecia parte de uma coreografia. Seja no campo pesado, numa final de Copa do Mundo, ou cercado por 3 marcadores, a bola colava no pé dele como se soubesse o que viria depois. Descuida su defensa, ahora la ha descuidado Portugal. El control que era dificilísimo, lo ha hecho fácil. ¿Cuál de ellos? Más fácil por delante Zinedine Zidane. Recibe el galo cerca de la frontal, controla 1-2-3. Just lost sight of the ball there from the through pass from Raúl. In October, after Mendilibar, who'd only come in the summer from Eibar. Caranca, que se cruzó, se la deja atrás a Casillas. Arriba la pelota para Zidane, en un alarde de nuevo de técnica. Pessotto, arriva Zidane. Zidane tinha um controle que não era só técnico, era emocional. Ele acalmava o jogo, ditava o ritmo e transformava situações caóticas em lances simples, com um só giro, um só domínio. Era a união perfeita entre técnica e tempo de jogo. Colocar o controle de bola de Zidane no nosso jogador perfeito é como programar o cérebro da bola para entender quem manda. Técnica, Dennis Bergkamp. Se o futebol fosse pintado em tela, Dennis Bergkamp seria um artista plástico. Tudo que ele fazia tinha um toque de classe. Nada era apressado, nada era bruto. Era um jogador que pensava o jogo à frente dos outros e executava com perfeição. A técnica de Bergkamp não era só nos pés, estava no domínio orientado, no passe milimétrico, na maneira como ele virava o corpo antes de tocar na bola, como se cada movimento fosse ensaiado em câmera lenta. Frank de Boer speelt de bal. Heel goed naar Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp neemt de bal aan. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Bergkamp on the ball. Held up by Montero, but he's found some space. And here's Ljungberg. And that is the perfect finish. Bergkamp's clipped. Accelerated into space. Try to jab it for Ljungberg. Ele não era o mais rápido, nem o mais forte, mas com a bola no pé, tinha mais controle do que qualquer outro. No nosso jogador perfeito, colocar a técnica de Bergkamp é garantir que tudo que ele fizer vai parecer simples. Condução de bola, Diego Maradona. Quando se fala em controle de bola, não tem como ignorar o nome de Diego Armando Maradona. A relação dele com a bola não era técnica, era espiritual. A bola parecia encantada quando tocava nos pés dele. Ela obedecia, seguia e se entregava. Maradona não precisava olhar para a bola. Ela estava sempre onde precisava estar, no pé esquerdo, colada, como se estivesse presa por um fio invisível. No meio do campo, no aperto da marcação ou em arrancadas insanas como contra a Inglaterra em 86, ele nunca perdeu o controle. Não importava o gramado, a pressão ou o tamanho da partida, o domínio de Maradona era o mesmo, natural, ousado e absurdo. Ele não parava a bola, ele comandava a bola. Chute forte, Roberto Carlos. Se a perfeição exige potência, então o chute forte do nosso jogador só pode vir de um nome, Roberto Carlos. Não era só força, era força com precisão. A bola saía dos pés dele como um míssil. Curva, velocidade, impacto, tudo no limite. E o mais impressionante, ele fazia isso com naturalidade. O mundo viu de perto em 1997 contra a França. De longe como ele gosta, o Martins preocupado, partiu o Roberto, uma bomba! Gol! Roberto Carlos não precisava de ângulo nem de distância ideal. De qualquer lugar do campo, ele representava perigo. Com ele, o chute era mais do que um fundamento, era uma ameaça, era intimidação. No nosso jogador perfeito, o chute forte de Roberto Carlos é o fator que transforma meias chances em gols, e cobrança de falta em pura destruição. Roberto Carlos to cross the ball in. Oh, what a goal! Roberto Carlos, did he?
La busca Fuller, parecía falta. Ley de ventaja para que le pegue Roberto Carlos. Sea del otro. Ahí va el brasileño Roberto Carlos, el golpe de Roberto Carlos, el balón. Allá va Roberto Carlos con mucha distancia, intenta chutar a puerta. Gol, 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 gol. Ha marcado un golazo Roberto Carlos, de los que sin duda va a pasar a la historia. Curva, Ricardo Quaresma. Colocar efeito na bola é uma arte, e se existe um jogador que dominou essa arte como ninguém, esse jogador é o Ricardo Quaresma. A trivela dele virou identidade. Era mais do que um recurso, era um estilo, um diferencial, uma assinatura em campo. Cruzamento, de trivela. Passe longo, de trivela. Finalização, de trivela também. E sempre com a bola fazendo curvas absurdas, passando por onde ninguém esperava. Quaresma não era o mais constante, nem o mais regular, mas toda vez que tocava na bola com o lado externo do pé, era poesia em movimento. Quaresma goes again. Brilliant from Ricardo Quaresma. O terceiro Bernal está para a zona do miolo, tenta tirar do caminho Mondiaí, está para a direita, para o Victória, para o Ricardo Quaresma, pode pintar resultado. Ai, 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 sobre todo defensivamente no es muy fuerte. Vamos a ver el disparo. Gol. Carimbou o jogador da zaga do Vitória de Setúbal, uma trivela na bola, o toque de cabeça. La bona de Quaresma. There he is. Danilo's on the overlap. Quaresma, is he going to bend one in the air? Quaresma! Oh, yes! What a goal! Magnificent goal by Quaresma. Acrobacia, Zlatan Ibrahimovic. Nem todo gol precisa de lógica, e se tem alguém que passou a carreira inteira provando isso, foi Zlatan Ibrahimovic. Zlatan desafiava a gravidade. Gol de voleio com o pé na altura da cabeça do goleiro, bicicleta de fora da área, viradas no ar, escorpião, calcanhar, giro, tudo com precisão milimétrica. Se fosse qualquer outro jogador, seria sorte. Com ele, era intenção. Il casse son corps, quelques passements de jambes, le centre, Ibrahimovic. Oh, magnifique! Extraordinaire geste! Anche Foggia, insomma, perché era andato via bene con l'esterno. Målet emot sig. Gör en kvick fint och får in den. Well, there's a long ball through and Oh my God, an insane goal! I've just seen the most insane. Lifts it into the area. Ibra scores! That is number 5. Passe, Xavi Hernandes. No futebol, o passe é mais do que um toque. É leitura, é tempo, é inteligência. E se existe um jogador que dominou essa arte como ninguém, esse jogador é o Xavi. Xavi não errava. Com ele, o passe era previsível apenas para quem jogava ao lado dele, nunca para o adversário. Ele enxergava o espaço antes que ele existisse, movimentava o jogo com simplicidade e fazia o time jogar no ritmo dele. Não era passe bonito, era passe útil, limpo e letal. De primeira, por cima, rasteiro, no pé, no espaço, tudo com precisão absurda. Era como se o campo estivesse mapeado dentro da cabeça dele. Into this side as a right back. Eto'o to make it 2-0. Está entrando por la... Xavi que se le dan medio metro, va a lanzar, va a dar un pase magistral, Busquets dentro del área, Busquets! Per merito del Barcellona, che certo dovrà correggere la propria difesa. Qui attenzione alla partenza di Keita, che salta anche fuori di Keita! That's a lovely ball inside. Here's another chance for Barca. Xavi waits for Eto'o. Lançamento, David Beckham. Poucos jogadores na história conseguiram colocar a bola exatamente onde queriam, de qualquer lugar do campo, e nenhum fez isso com tanta precisão e estilo quanto David Beckham. O lançamento de Beckham era milimétrico, seja num passe de 50 metros, numa inversão de jogo ou numa bola longa por cima da zaga. A bola caía no pé do companheiro como se tivesse GPS. Era um toque, seco, limpo, rápido, e a jogada mudava de lado. O ataque se armava e o time respirava. Era técnica, visão e precisão em um só movimento. Mais do que um grande cobrador de faltas, Beckham foi um gênio na bola longa, capaz de virar o jogo em segundos, quebrava defesas com um único lançamento. Qué bueno el balón para Ronaldo, para Zidane. In the World Cup of 1990, we shouldn't forget his international David Beckham. It's really deep, it's back across the face. El ritmo un poquito más lento el Real Madrid, bastante más lento, puede llegar Ronaldo, el tercero. Gana el Madrid desde el segundo, 16-1-0, gol del de casi siempre, atención al envío de Beckham. Cobrança de falta, Marcelinho Carioca. Quando o juiz apitava a falta perto da área, era quase um pênalti com barreira. Se a bola estivesse nos pés de Marcelinho Carioca, o goleiro já sabia. Ia ter trabalho, e muito. Marcelinho não chutava com força, ele colocava a bola onde queria.
Com o pé direito pequeno e preciso, fazia a bola subir, cair, girar e escapar do goleiro com um nível de controle absurdo. Era imprevisível, podia bater por cima da barreira, por fora, no canto do goleiro e sempre com estilo. Foi apelidado de pé de anjo e não é à toa. Foram mais de 80 gols de falta na carreira, a maioria deles decisivos, com categoria e variações que confundiam até quem assistia de longe. É o que ele faz, Veloso! Marcelinho, dali, bateu! 15 do segundo tempo, partiu Marcelinho, bateu! Gol! Pé direito, vai marcar, tá no placar! Partiu Marcelinho, bateu! Gol! O Grêmio, Marcelinho bateu direto! Olha o Marcelinho batendo! Visão de jogo. Pirlo. Andrea Pirlo não corria, ele fazia a bola correr. Com um simples olhar, ele viu que ninguém via. Enxergava o espaço que ainda não existia. Antecipava os movimentos de quem ia receber e já sabia onde o lance terminaria antes mesmo de começar. Pirlo jogava de cabeça erguida, como se tivesse o campo inteiro mapeado. Se o time precisava respirar, ele dava o ritmo. Se precisava acelerar, ele quebrava as linhas. Um toque, um passe longo, uma inversão, tudo com precisão, calma e leitura de jogo absurda. Turning it on, isn't he? Cruzamento, Petkovic. O cruzamento perfeito exige mais do que força ou velocidade. Exige leitura, equilíbrio e toque calibrado. E entre todos que dominaram esse fundamento no futebol brasileiro, Dejan Petkovic foi o mestre. Pet mostrou que o cruzamento não precisava ser previsível. Ele batia com efeito, com curva fechada, por baixo ou em arco, sempre onde o atacante queria e às vezes até alguns gols saíam. Não é à toa que ele é o jogador com mais gols olímpicos na história do futebol. E o Pet na cobrança do escanteio, fechadinho! Gol! Agora sim a torcida do Vitória animada aqui na Fonte Nova. Petkovic cobrou! Aí o Pet, pé direito, fechadinho na direita. Pênalti, Neymar. Bater pênalti parece simples, mas só parece. É o momento em que o goleiro tenta ler o cobrador, e o cobrador precisa ser mais frio que todo mundo. E quando se trata de frieza, variação de batida e controle emocional, Neymar é referência absoluta. Ele começou com uma paradinha que virou polêmica, e por ser um tanto quanto desleal, ele mudou e melhorou ainda mais, se tornando único em suas cobranças. Neymar não bate pênalti, ele espera, observa e engana. Seu estilo é único. Passos curtos, corpo leve, mudança de ritmo e o olhar fixo no goleiro até o último instante. Ele decide o canto só quando o goleiro já escolheu dele. Neymar, pé direito na bola, deu paradinha! Neymar, of Barcelona, of Brazil. Gives Brazil. Última bola do jogo, pé direito, de novo, paradinha, Neymar, bate! Pequena área, Romário. Ali, onde falta espaço, onde o tempo é mínimo e a marcação gruda, é onde os comuns se complicam, e Romário resolvia. O baixinho era especialista da pequena área. Um toque, um giro, o gol, o rei do clutch. Não precisava de força e nem de firula, precisava só de centímetros, e isso bastava. Romário tinha posicionamento de predador, sempre bem colocado, sempre onde a bola ia cair. E quando ela chegava, era caixa, frieza total e execução limpa. É aquele tipo de jogador que não aparece o jogo inteiro, mas basta um vacilo da zaga e pronto. Enfiou pra Romário, posição legal, saiu o goleiro, fez a finta, lá vai Romário, lá vai Romário. De novo o Flamengo chega com perigo, condição boa pra Romário. Vai pra cima da marcação, grande drible. Romário. Trapt de bal erg ver voor zich uit en doet het dan weer, Gallo. Posição legal, Romário no meio, vai Romário! Enfría, Romário, que se va a llevar la pelota, Romário que se va. Ambidestro, Pelé. Dominar o jogo com a perna boa é obrigação, dominar com as duas é privilégio para poucos, e ninguém usou as duas pernas com tanta naturalidade, eficiência e classe quanto Pelé. Pelé não era apenas ambidestro, ele era completo, chutava forte com as duas, cruzava, passava, driblava, finalizava. Com a esquerda, com a direita, de fora da área ou de dentro dela, parecia não haver diferença. Foi assim que ele pilhou mais de 1000 gols, porque marcava de todo jeito, com todo tipo de recurso e dos dois lados.
Quando o marcador tentava forçar ele pra perna ruim, Pelé agradecia e finalizava do mesmo jeito. Ainda bem que ele nem chegou a usar a terceira perna. Lá ele... Titão, Toninho, atenção. Agora Pelé. Limpo e... Caiu, voltou para Pelé. Oportunidade da área. Tenta levantar para Pelé. Escorregou na hora para no peito, domina. Drible espetacular. Ele bate a bola. Tira gol! Thinking away. There's a beautiful pass for him. He's round the goalkeeper. Just let him run on. And he scores. No! Cabeceio, Jardel. Finalizar com os pés é comum. Agora, fazer mais de 200 gols de cabeça é coisa de especialista. Mário Jardel era isso, um especialista. Ele não pulava mais alto, ele se posicionava melhor, antecipava o lance e cabeceava com uma precisão absurda. Parecia que a cabeça dele tinha um GPS. Era toque leve, forte, no canto, no alto, sempre certeiro. No Grêmio, no Porto, no Galatasaray, no Sport, onde tinha cruzamento, tinha gol de Jardel. Olha o cruzamento, Jardel, olha o gol! Tiveram que ser acesos, olha o cruzamento. Tá chegando o Jardel de cabeça, o gol aberto, feito! Vai pegar essa bola, vai levantar, levantou pro Jardel de cabeça! Drible, Lionel Messi. Muitos driblam para provocar, outros para enfeitar. Messi dribla para desmontar. Com a bola colada no pé esquerdo, Messi é um fenômeno da física. Ele não precisa de pedaladas nem firulas. Um corte curto, um toque sutil, um leve deslocamento de quadril e o marcador já ficou para trás. Não é drible de efeito, é drible de precisão. Cirúrgico, imortal. Ele passa por 3, 4, 5. No nosso jogador perfeito, o drible de Messi é a peça que quebra qualquer sistema defensivo. É o recurso que transforma o impossível em rotina, e o defensor em estatística. Assistència de Xavi, més cap a dreta per Messi, Messi, immens Messi, encara 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 Messi, gol, 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 gol! De novo Messi, olha o Balenciaga. Lá vem ele para tentar mimar a confiança do Balenciaga. Encostou também agora o Beá. O Messi levou todo mundo, lá vem ele, olha o Messi. Lindo lance, que gol! Big and denied Luis Suarez right at the end. And incredible, the thing started bad for Luis Suarez and it ended bad. But look at this play by Lionel Messi. What's to do with the spring and the timing? Look at this from Messi. Look at this, Rob. He leaves one, he leaves two for that. Takes on three, takes on four, beats the goal. A Messi intenta superar el primer obstáculo, sigue después de superar el segundo, le sale el portero. Habilidade, Ronaldinho Gaúcho. Habilidade é mais do que driblar, é saber o que fazer com a bola e fazer sorrindo. E ninguém jogou com tanta naturalidade, magia e irreverência quanto o Ronaldinho Gaúcho. Com ele, a bola era a extensão do corpo. Elástico, chapéu, carretilha, caneta, nojo no passe, chute sem olhar. Não era só bonito, era eficaz. Ele resolvia jogos com lances que pareciam tirados de uma pelada de rua. Ronaldinho fazia o difícil parecer simples e fazia o futebol parecer brincadeira. Tocó de primera bien para Ronaldinho que se la cambia de piernas, aguanta una vez, se va de otro, toca para Overmars. Ronaldinho, jugador al que buscan los futbolistas del Barça siempre para intentar descongestionar todo el juego de ataque. Insiste Ronaldinho. A ver. Ronaldinho buscaba el recorte sobre Cuartero, el centro al segundo palo. Puede evitar que ese balón se pierda por la vía lateral, lo evitó. Intenta el recorte, se ha ido muy bien de Moratón, llega al área, cayó. Tiene Iniesta, juega con Ronaldinho. ¡Madre mía, lo que acaba de hacer Ronaldinho! De Samuel buscando a Ronaldinho, que bien se ha ido Ronaldinho por la banda, atención a Ronaldinho que ataca y está suelto, Ronaldinho con la de Vaca, se la cambia de pie, se va de todo Ronaldinho. Explosão, Ronaldo. Antes da lesão, Ronaldo Fenômeno era imparável. Não existia espaço apertado, zagueiro bem posicionado ou marcação em bloco que segurasse. Quando ele arrancava, parecia que o campo inclinava a favor. A explosão de Ronaldo era diferente. Não era só velocidade, era aceleração com controle de bola, arrancada com raciocínio rápido e equilíbrio em movimento. Ele mudava de direção em alta velocidade sem perder força. Driblava o goleiro como quem desvia de um cone. E em 2, 3 passos, o espaço já virava a finalização. Com 18, já fazia isso contra adultos. Com 21, foi eleito o melhor jogador do mundo. E se não fossem as lesões, talvez fosse ainda maior do que já é. Ronaldo, vamos ver agora.
Vai em cima da defesa, vai o Ronaldo. Ganhou a parada, saiu o goleiro. Ele tocou. Gives the ball away and players colliding left, right and centre. Ronaldo keeps his feet. Great strength by the Brazilian. He's left 3 players in his wake. He's kept his feet. This will be a wonderful goal. Oh, it is! That is... Valencia trata de llegar ao primeiro toque. Perdeu o balão, mete-se Ronaldo. Trata de chegar Ronaldo, lança, gol. Oriero, Ronaldo, não há impedimento. Olha o terceiro, Ronaldo, cara a cara. O goleiro já ficou. Gol! Físico, Cristiano Ronaldo. Quando se fala em físico no futebol, Cristiano Ronaldo é o padrão máximo. Força, impulsão, velocidade, resistência e explosão. Tudo no limite. Cristiano moldou o próprio corpo como uma máquina de desempenho. Se reinventou com o tempo e mesmo depois dos 30, seguiu dominando fisicamente jogos de alto nível. A impulsão para cabecear acima de zagueiros de 2 metros, a aceleração em campo aberto, a força no corpo a corpo e a capacidade absurda de manter isso durante 90 minutos. Mais do que talento, é dedicação. Cristiano transformou o físico em arma e com isso ganhou longevidade, dominância e respeito. Now Di Maria. Oh, it's a wonderful header. In from Alex Sandro, and what about that? From Cristiano. Rápidamente con Benzema, pica Cristiano, recibe el 7, enfrenta a su marca, esconde la pelota por aquí, por allá, pasa entre 2, fantasía pura, saca el remate y qué golazo. Real Madrid looks so threatening on the break, look at this. To Ronaldo. Ronaldo dazzles the defender and deceives. Botou na frente pro Cristiano Ronaldo. Fez o corte pro pé direito. Velocidade, Kylian Mbappé. Ter velocidade é uma coisa, saber usar essa velocidade com inteligência, controle e objetividade é para poucos, e nenhum jogador da atualidade faz isso tão bem quanto o Kylian Mbappé. Mbappé não corre, ele voa. Com ou sem a bola, ele dispara como se estivesse sempre um passo à frente do marcador. É o tipo de jogador que quando arranca, a defesa entra em desespero. Mas não é só correria, ele acelera e pensa, dribla em velocidade, finaliza em alta rotação, e faz tudo isso com naturalidade, como se fosse fácil manter o controle a 35 km por hora. Seja em contra-ataques, ultrapassagens ou infiltrações curtas, a velocidade de Mbappé é letal. He's managed to defy those plans. Mbappé really has got a turn of pace. He's showing here, look at this, from Mbappe's held back there. Desarmes, Paolo Maldini. Desarmar não é só tirar a bola, é antecipar, controlar e neutralizar. Sem violência, sem desespero. E ninguém fez isso com tanta classe e regularidade quanto Paolo Maldini. Maldini não precisava dar carrinho. Ele chegava antes, tinha leitura de jogo, inteligência posicional e o tempo certo no movimento. Não era força, era técnica defensiva no mais alto nível. Jogou mais de 2 décadas em alto rendimento e passou a carreira marcando os melhores jogadores do mundo e anulando todos eles. Va a pasar pensando que había compañero. Atención a Van Bommel. Uf, qué golpe se ha llevado a la cara, yo creo que sin querer ahí de Maldini. El balón corto, tocó Pienaar. La entrada ahora de Maldini. Attacco vincente di Gallas e poi Maldini integra il vero vice di Roberto Carlos. Gattuso, Ambrosini. Het is geen buitenspel. Inzaghi kan het afmaken, maar hij wacht te lang. We krijgen toch niet weer hetzelfde verhaal, hè, als met de... Liderança. Dunga. Ser líder no futebol não é só usar a abraçadeira, é ter postura, voz e personalidade. E ninguém representou isso melhor do que o Dunga. Capitão da seleção brasileira campeã do mundo em 94. Dunga era o tipo de jogador que falava alto, cobrava, protegia e principalmente aparecia quando o time mais precisava. Ele não era o craque técnico, mas era o símbolo da força mental, da seriedade e da entrega total. Em campo, era impossível não perceber sua presença, fosse com uma dividida firme, um grito na hora certa ou uma cobrança no companheiro. Ele liderava com autoridade. O Dunga era um líder nato que nós tínhamos no grupo, né? Até pelo seu caráter dentro de campo e principalmente fora de campo. Mientras sus ojos lloraban, de querer volar lejos, mientras al cielo miraba, derramé en su cerebro, no lo dejo hacer más nada, me comenzó a aconsejar, aunque pensarle... Condução de bola de Maradona, habilidade de Ronaldinho, drible de Messi, chute forte de Roberto Carlos, fresa nos pênaltis de Neymar, físico de Cristiano Ronaldo, explosão de Ronaldo Fenômeno, cabeceio de Jardel, ambidestria de Pelé, passe do Xavi, visão de Pirlo, cruzamento de Petkovic, curva de Quaresma, lançamento de Beckham,
cobrança de falta de Marcelinho Carioca, desarme de Maldini, velocidade de Mbappé, acrobacia de Ibrahimovic, presença diária de Romário e a liderança de Dunga. Se esse jogador existisse, não haveria sistema que o parasse, não haveria marcação que o controlasse. Ele teria a mente de um gênio, o corpo de uma máquina e o instinto de um predador. Seria a junção de gerações, estilos e escolas de futebol, a perfeição moldada em cada detalhe. Mas a verdade é, esse jogador não existe, e talvez nunca vai existir. Mas imaginar esse monstro em campo é lembrar que o futebol já nos deu pedaços de perfeição, em jogadores que pareciam inumanos. Eu sou o Gustavo Marques, tô ficando por aqui. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like e de se inscrever no canal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.